Eu acho importante que isso aconteça, e acho importante que isso aconteça todas as vezes, né? Não é a primeira vez que tem emboscada em porta de vestiário de arbitragem, que tem dirigente xingando e fazendo ameaças. Então, todas as vezes isso precisa ser punido, porque essas pessoas dão exemplo. A gente está falando, vem falando esse ano, continuam acontecendo casos graves de violência, né? O atentado terrorista, tentativa de homicídio contra o ônibus do Fortaleza, torcedores mortos agora, torcedor morto no final de semana. A gente fala tanto da violência no futebol, né? Os clubes fazem campanhas na internet, nas suas redes sociais, e aí você pega o presidente de um clube, um diretor de um clube do tamanho do São Paulo, e o cara está vociferando, está falando, fazendo agressões misóginas, não, desculpa, agressões xenófobas. Você está o Casares dizendo que isso não vai voltar a acontecer aqui no Morumbis. Como é que ele vai prevenir o São Paulo de ser prejudicado pela arbitragem? Quem que ele vai ameaçar? Né? Como é que ele vai cumprir essa promessa? Então, essas pessoas estão dando um exemplo, e os jogadores, obviamente, também, de coisas que a gente vê repercutirem nas arquibancadas, nas ruas, nas redes sociais, entre as torcidas. Então, qualquer tipo de comportamento violento dessa natureza precisa ser punido, porque é a única maneira de coibir. Né? Eu acredito muito no processo educativo, sem dúvida, mas por mais que você eduque as pessoas, o cara, um momento, perde a cabeça, ele precisa ser punido para que outros não sigam pelo mesmo caminho. Né? E eu volto a dizer, não aconteceu nenhum grande absurdo no jogo. Né? Erros de arbitragem, um time se sentir prejudicado, é uma coisa que vai acontecer durante todo o ano. Não pode ser usado como justificativa para dirigentes e jogadores terem esse tipo de reação. Então, eu acho importante que isso aconteça com São Paulo e com todos os outros clubes, jogadores, atletas, comissões técnicas, dirigentes, que tenham esse tipo de atitude. Não só porque está errado, ponto, mas segundo, porque manda uma mensagem de violência num cenário em que a violência já está muito presente e é muito grave. Então, a punição nesses casos, ela precisa acontecer e ela precisa ser severa, porque, gente, é de uma violência. Você imagina o árbitro, por melhor ou pior que você acha que ele seja, ele está lá trabalhando, e aí, de repente, ele é ameaçado fisicamente, ele é emboscado. Né? O Abel Ferreira, que é um cara que reclama pra caramba, que também é punido toda hora, porque reclama muito, aí o cara recebe esse tipo de ofensa, gente. O que é isso? As pessoas estão no seu ambiente de trabalho. Então, eu sempre gosto de transpor essas situações. Imagina se acontecesse no seu escritório, na nossa redação, né, de você fez uma coisa que alguém não gostou e você ser ofendido dessa maneira, ou você está na porta do banheiro e ser emboscado por 3 dos seus colegas de trabalho. Então, eu acho importante que essa punição aconteça e acho fundamental que esses profissionais entendam a importância que eles têm no combate à violência dentro do futebol. Muito Talvez bem. a gente Alice, pudesse até ter fala, Rodrigo, discussão de pode perda de legal. mando de campo, né? Tirone, eu acho que para esses casos eu acho que deveria ter discussão de perda de mando de campo. Não consegue dar segurança para o árbitro dentro do seu próprio estádio, deveria ser discutido se não pode, deve perder o mando de campo. Que é isso? O árbitro está lá isso aí é um princípio básico do futebol. O árbitro tem que ter segurança, senão vira jogo de várzea. Eu acho que deveria ter a discussão de perda de mando de campo nesses casos de pressão na porta de árbitro e ameaça. Diga lá, Perrone. Eu concordo com o que a Alicia falou, com o que o Rodrigo falou, mas acho que coloco um ponto a mais. Acho que além da punição e tal, você precisa, a Federação Paulista, e essa discussão pode ser estendida para outras federações, para a Confederação Brasileira, você precisa controlar melhor esse ambiente. Isso era coisa que acontecia nos anos 70, nos anos 80, e continua acontecendo. É inacreditável. Então, assim, eles precisam tomar medidas para limpar essa área do vestiário. O Caleri tinha que estar lá, o diretor do São Paulo, Belmonte, tinha que estar lá. Não tinha. Não tem que ter aquela aglomeração, aquele monte de gente. Esse ambiente precisa ser mais controlado. Então, tem que ter punição e tem que ter medidas para você controlar melhor isso. A gente vai falar já ainda sobre um tema fora de campo, que é a história da Liga Forte, mas eu vou sacar aqui, Alicia, Rodrigo e Perrone, a minha
carta do clubismo e vou fazer uma pergunta para vocês. Abertamente vou sacar a carta do clubismo, até por causa da nossa enquete aqui. A nossa enquete, a pergunta é a seguinte: quem é o maior responsável pelo clima quente entre Palmeiras e São Paulo? Os dirigentes que não baixaram o tom é o mais votado, 42%. Em segundo lugar, quem está? Abel Ferreira, 38%. Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que o Abel Ferreira faz, ele e a comissão técnica dele, rigorosamente em todos os jogos? Eu estava no Morumbi e eu fiquei um pouco impressionado com o comportamento do Abel. Não é durante os 3 minutos que a câmera pega, é durante os 90 minutos. É o Abel, é o João Martins, é um outro cara, é não sei o quê, é na orelha do quarto árbitro o tempo todo, virando cambalhota, virando estrela na beira do campo em cada marcação, lateral, falta, não sei, qualquer coisa, é o tempo todo. Não, mas o Mano faz igual. Numa boa, sim. Apesar da carta do clubismo na mão, eu falo com muita segurança. Não é a mesma coisa. Para mim, falo tranquilamente. O comportamento do Abel e da comissão técnica do Abel não se compara a nenhum outro, até dos mais mal educados que a gente tem no Brasil. Não se compara. E estamos falando de caras que realmente reclamam bastante. O Muricy reclamava, o Mano, não sei o que lá. Da comissão técnica do Abel, para mim, é uma outra coisa. E a pergunta que eu faço há alguma coisa que possa ser feita, além de dar cartão amarelo, cartão vermelho? Aliás, no caso, naquele dia, ninguém da comissão técnica do Palmeiras tomou cartão nenhum, expulsaram um pobre coitado lá do São Paulo, que eu nem sei o que ele fez. No intervalo do jogo, por exemplo, toda a comissão técnica do Palmeiras cercou o juiz antes de sair. Teve que chegar a polícia lá e falar, não, aqui não dá e tal. Então, essa é a pergunta. Também não há não tem um freio possível para o comportamento da comissão técnica do Abel? E vou repetir, todo mundo reclama. Essa é a minha opinião. Não há comparação com o que faz normalmente a comissão técnica do Abel. Não há comparação. São coisas muito diferentes. Mas eu queria ouvir vocês, claro. Eu posso começar, se quiser. Não, Rodrigo, vai lá. Vai lá, Rodrigo. Não, por favor, Alice, primeiro as mulheres. Mas assim, é que o Tironi deixou aqui no aberto, a gente... Não, eu concordo com você que é um modus operandi da comissão técnica do Palmeiras como um todo reclamar muito da arbitragem, pressionar, né? É uma coisa muito, muito emocional e não é à toa que o Abel toma a quantidade de cartões que toma. Ele, por um acaso, não tomou no jogo domingo, mas não dá para dizer que o Abel não é punido pela arbitragem, né? Acho que ele, no ano passado, tomou mais cartão que a maioria dos jogadores do Palmeiras. E isso acontece também com outros membros da sua comissão técnica, né? O João Martins, especialmente. Tem muitas figurinhas do João Martins que circulam nos grupos de Zap e tal, desse comportamento dele bastante emocional, né? Para não usar uma outra palavra. Mas eu acho que além da questão da punição do jogo, né? Que cabe à arbitragem segurar esse tipo de reação e esse tipo de comportamento, cabe, se é um entendimento, né, da CBF, por exemplo, ter uma instrução e dizer, esse tipo de comportamento não vai ser tolerado. Vai expulsar? Não vai expulsar? O problema é que cada árbitro, né, trata isso de uma maneira. Você comentou, Tironi, né, da atuação do Abel no jogo domingo no Morumbi. Eu me lembro muito bem na semifinal da Libertadores, entre Palmeiras e Boca, no Allianz Parque, o técnico do Boca passou metade do tempo fora da área técnica e a outra metade dentro do campo. Ele ficava literalmente dentro do campo. Né? Esse é o tipo de coisa que o cara tem que ser expulso, né? Imediatamente. E aí precisa ter uma orientação clara e que aconteça com todo mundo. Porque aí a gente sabe que se acontece com um e não acontece com o outro, aí vem a carta do clubismo e aí ninguém é levado a sério, né? Nenhum treinador é punido. Mas eu concordo com você, né? Não acho que o Abel tem qualquer tipo de responsabilidade nessa reação absurda do São Paulo em relação ao que aconteceu domingo, né? Porque o Abel não fez nada diferente do que ele faz todos os jogos, e não foi o Abel que marcou, deixou de marcar pênalti, expulsão, né? Ele não foi responsável por isso. Então, acho que nesse caso, né, responsabilizar o Abel não tem sentido nenhum, mas é óbvio que é uma comissão que pressiona a arbitragem, né? E
por isso é frequentemente disciplinada e recebe cartão. Mas eu entendo que precisa ter uma orientação, né, sobre esse tipo de comportamento, como você falou em relação a pênalti, o que é pênalti, o que não é, o que a gente vai tolerar, o que a gente não vai tolerar, e isso precisa ser cumprido com todo mundo, com todos os técnicos que agirem dessa forma. Porque a gente pode ver um padrão de comportamento da comissão técnica do Abel em todos os jogos, né, que ele está mais ou menos calmo, mas ele certamente não é o único treinador que reclama de arbitragem. Então, né, acho que precisa padronizar para não parecer que está indo atrás de um ou de outro. Mas é claro, né, todo mundo sabe, basta ver o número de cartões, que a comissão técnica do Palmeiras é bastante vocal ali na linha de, né, ali na área técnica, e eu só para encerrar, Tirone, eu sou a favor de, assim, o cara pisou fora da área técnica, cartão amarelo, pisou na segunda vez, está expulso, porque tem treinador e a gente, né, vê alguns deles correndo até a linha de fundo, né, acompanhando, fazendo a marcação do ponta melhor do que faz o lateral. E isso é uma coisa que é fácil de coibir, né, a meu ver. Diga lá, Perrone. Concordo que o Abel ele reclama acima da média, né? Ele consegue, a impressão pelo menos que a gente tem é que ele reclama, pressiona mais do que os outros, só que não dá para a gente criar medidas anti-Abel, né? Então tem que ser uma coisa padronizada. Como resolver isso? Todos reclamam, todos pressionam. É melhorando o nível da arbitragem. A arbitragem é ruim. O cara que erra na jogada ali no campo é o cara que vai controlar o juiz. Então, se ele erra dentro do campo, ele vai errar com o juiz à beira do gramado. Então, você primeiro precisa melhorar o nível da arbitragem, senão você não vai resolver o problema. E não é só o treinador, o jogador. A gente vê mais jovens deixando de ver jogos de times brasileiros para ver jogos europeus. Por quê? Porque é um saco ver jogo brasileiro. Você vê jogo de time brasileiro, pô, cada falta é 5 minutos de reclamação, ninguém tem paciência para isso. E os caras não conseguem resolver isso. Então você precisa melhorar o nível de arbitragem e precisa rever as punições e tal, especialmente para os treinadores. Os caras fazem porque sentem espaço e porque avaliam que dá resultado. Você não vai continuar fazendo uma coisa que você acha que não dá resultado. Então acho que é por aí. Primeiro melhorar o nível da arbitragem e depois cuidar melhor, rever as medidas punitivas.